Quando nós falamos em logaritmos, nós estamos nos referindo a um recurso que foi desenvolvido dentro da matemática para efetuar cálculos de grandes proporções. Os logaritmos, à época, ajudaram de maneira muito intensa os estudos de astronomia, as grandes navegações, e é uma prática que se utiliza até hoje, a utilização desse recurso. O que nós iremos fazer no nosso módulo de número 11 é relembrar para vocês os casos especiais de logaritmos, as propriedades, as equações logarítmicas e as funções que envolvem esse recurso tão importante para a matemática. Para começo de conversa, trouxemos aqui para vocês a definição de log. Ninguém vai ficar falando logaritmo. Eu vou usar simplesmente a terminologia log. O que vem a ser um logaritmo ou log? É uma relação que envolve alguns termos. Veja o que eu vou escrever aqui à esquerda. Log de n, b, x. Esses elementos compõem a estrutura do logaritmo e a sua resolução. Essa numeração, ou esse valor que fica aqui na parte inferior, se chama base. Esse elemento que se encontra aqui junto ao log se chama logaritmando. E o resultado se chama logaritmo. Base, aqui, logaritmando, logaritmo. E como é que a gente utiliza a resolução propriamente dita? A resolução se dá base elevada ao logaritmo, b elevado a x, igual ao logaritmando, que é n. Queria alertá-los que existem condições para que isso exista. Olha aqui, ó. Logaritmo de de b na base a igual a c. Eu faço a base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Não pode ser utilizado no logaritmando um número que não seja maior que zero. Não pode utilizar na base números que não sejam maiores que zero e ainda mais, eles devem ser diferentes de 1. Veja aqui dois exemplos que eu coloquei para você. Logaritmo de 25 na base 5 igual a 2. Logaritmo de 64 na base 2 igual a 6. Por que é que é assim? Se você fizer 5 ao quadrado, ou seja, base elevada ao logaritmo, encontra 25. Se você fizer 2 elevado à sexta, encontra 64. Algumas consequências da definição de logaritmo estão aqui apresentadas. Primeira delas, quando o logaritmando for 1, independente da base que você esteja trabalhando, a resposta será zero. Dá um exemplo. Logaritmo de 1 na base 5. Qualquer logaritmo onde o logaritmando for 1, minha resposta, zero. Quando logaritmando e base assumirem os mesmos valores, a resposta será igual a 1. Por exemplo, logaritmo de 7 na base 7. Não há necessidade de cálculo. Base e logaritmando iguais, resposta 1. Quando nós tivermos um logaritmo com expoente, esse expoente deve descer multiplicando o logaritmo. Dá um exemplo, Vax. Logaritmo de 8 na base 5 elevado a 4. Esse 4 vai descer aqui para frente, vai ficar 4 vezes o logaritmo de 8 na base 5. Se os logaritmos tiverem logaritmando e base iguais, a resposta é o próprio expoente. Por exemplo, log de 6 na base 6 elevado a 2. Quando o 2 descer, vai ficar 2 vezes log de 6 na base 6. Quanto é que vale isso aqui? Logaritmando e base iguais é 1. Então, você faz 2 vezes 1, 2. Estes são 3 casos de consequências de definição. Lembre-se, o logaritmo existir, o logaritmando tem que ser maior do que zero. O logaritmo existir, a base, além de ser maior que zero, tem que ser diferente de 1. Trouxemos aqui as 4 propriedades mais importantes que a gente tem do logaritmo. Essas propriedades permitem-nos efetuar a resolução de exercícios com mais facilidade. A primeira delas é a equação produto. Quando a gente trabalha função exponencial e que a gente encontra potências de mesma base, o que é que a gente faz no produto? Somos expoentes. Quando a gente trabalha em exponenciais e encontra divisão de potências de mesma base, o que é que a gente faz com os expoentes? A gente subtrai. Aqui vai ser o mesmo raciocínio. Produto de logaritmos você transforma em soma. Divisão de logaritmos você transforma em quociente. Dá um exemplo. Eu tenho aqui logaritmo de 7 vezes 32 na base 3. Como é que eu faria isso? Log de 7 na base 3 somado com log de 32 na base 3.
Eu tenho logaritmo de 47 sobre 12 na base 4. Como é que ficaria isso? Se o produto vira soma, a divisão irá virar subtração. Vai ficar assim, ó, logaritmo de 47 na base 4 menos logaritmo de 12 na base 4. A propriedade número 3 eu mostrei para você. Eu mostrei para você que o expoente deve descer multiplicando. Olha lá, ó, logaritmo de 7 elevado a 4 na base 3. Como é que fica isso? O logaritmo vai ter o seu expoente sendo multiplicado por ele mesmo. 4 vezes logaritmo de 7 na base 3. E esse último item aqui se chama mudança de base. O que é que significa isso? Às vezes a gente vai fazer um exercício e a base que a gente possui pode ser alterada. Eu posso transformar um logaritmo em 2. Como assim? Veja. Logaritmo de 32 na base 16. Trabalhar com 32 e 16 para fatorar fica meio complicado. Porém, eu sei que 32 é um múltiplo de 2 e 16 também. Quando eu vejo que os dois números são múltiplos do mesmo elemento, você pode utilizar a base para eles da seguinte forma. Log de 32 na base 2 dividido pelo log de 16 na base 2. Essas são propriedades importantíssimas que você deve fazer. Além das propriedades, deixa eu lembrar aqui para você. Log de A na base B. Quais são as condições para que o logaritmo exista? O nosso logaritmando tem que ser maior do que zero. A nossa base tem que ser maior do que zero. E a nossa base tem que ser diferente de 1. Por favor, não esqueça disso. Nós vamos usar muito isso quando a gente estiver trabalhando com funções logarítmicas. Por falar em função, eu trouxe para vocês aqui a representação gráfica dos logs. Quando o gráfico tiver valores para a sua base maiores do que 1, maiores do que 0 diferentes de 1, vai ser um logaritmo crescente. Está aqui. Olha só a funçãozinha azul. Quando essa base estiver entre 0 e 1, ou seja, um número positivo mais fracionado entre 0 e 1, ela será uma função decrescente. Os gráficos apresentam esses comportamentos, tá? Para funções crescentes e decrescentes, respectivamente. Quem define se a função é uma função crescente ou decrescente é o valor da nossa base. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. Se o valor da base estiver entre 0 e 1, esta representação gráfica será decrescente. É necessário que a gente utilize para firmar essa informação dos logaritmos alguns exemplos, porque a maneira mais prática de se aprender matemática é fazendo resolução de situações. Eu trouxe aqui algumas situações para que a gente pudesse trabalhar. Veja aqui. Determine os valores desconhecidos. Logaritmo de 7x menos 8 na base 3 igual a 3. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que me lembrar da definição de logaritmo. Ó. Logaritmo de A na base B igual a C significa que B elevado a C vale A. Essa aqui é a principal referência que eu tenho que ter, ok? Vanks, como é que eu vou fazer? Na letra A eu vou fazer 3 elevado à terceira igual a 7x menos 8. 3 à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, 27, igual a 7x menos 8. Eu vou passar esse menos 8 positivo, vai ficar 27 mais 8 igual a 7x. 35 igual a 7x. Passe o 7 dividindo. A minha resposta vai ser quanto? 35 dividido por 7, meu x vale 5. Na letra B eu tenho logaritmo de y3 menos 61 na base 2 igual a 6. Qual o processo? 2 à sexta igual a y3 menos 61. 2 à sexta é o 2 6 vezes. Ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 igual a y3 menos 61. Joga esse 61 para o primeiro membro, ele vai positivo. Igual a y3. Quando a gente soma 64 com 61, a gente encontra 125. Se esse y tivesse um expoente 2, eu iria extrair a raiz quadrada. Como eu tenho um expoente 3, eu vou em busca da raiz cúbica. Raiz cúbica de 125, igual a y. Para a gente fazer raiz cúbica ou outra maior do que 2, é interessante que a gente fatore. Se você fatorar o 125, você vai encontrar o quê? 125 fatorado fica assim, ó. 5, 25 dá 5, por 5 dá 1.
125 fatorado é 5 a terceira. Como é que vai ficar isso? 5 elevado a terceira dentro da raiz, ó. Vou colocar lá dentro da raiz, tá? 5 a terceira dentro da raiz, o índice aqui é 3. Eu vou pegar o expoente do 5 e vou cancelar com o índice da raiz. Vou fazer isso, ó. 3, 3. O que é que sobrou para você? Somente o 5. Então a minha resposta seria quanto? Seria 5 na letra B. Na questão número 2, ele traz para nós dois logaritmos. A sugestão que eu lhe dou é sempre faça a fatoração. Olha aqui, ó, 256. O resultado ou cálculo do logaritmo ele se assemelha muito com as funções exponenciais. 256 é par, vamos começar com 2. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o 2 aparece. Então eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a x igual a 256. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 8. É a fatoração. Na prática, um logaritmo direto como esse, a resposta é a própria fatoração. Você fatorou aqui, encontrou 8, já é a resposta. A gente coloca dessa forma para poder pedagogicamente apresentar para você. Mas se você já tem o jogo de cintura de visualizar que a resposta é a fatoração, ganhe tempo. Ó, eu vou cancelar aqui. Minha resposta seria quanto? Seria 8. O que é que nós temos na letra B? Na letra B nós temos um produto. Produtos de logaritmos se transformam em soma. Só para lembrar aqui para você, porque é muito bom a gente ficar sempre repetindo, para que o aluno não esqueça. Ó. O logaritmo de A vezes B se transforma em quê? Em log de A mais log de B. Essa aqui é a propriedade do produto. Produto vira soma, divisão vira subtração. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 32 e 512 vai ficar com log de 32 na base 2, somado com log de 512 na base 2. Eu vou aproveitar a fatoração que tem aqui do lado. Quanto é a fatoração do 32? 5 mais... Quanto é a fatoração de 512? Não tem, Vanx. Então você faz o seguinte, ó, aproveita que está aqui, é só acrescentar um 2 aqui lá em cima, para você não ter que fazer tudo de novo. O 512 fatorado aparece quantas vezes o 2? 9 vezes. Então ele vale 9, ó. Pronto. Olha só, não precisa nem ficar se preocupando em montar um monte de coisa. 5 mais 9, nossa resposta seria 14. Na questão número 3, nós temos uma divisão. Se produto vira soma, divisão de logaritmos vira subtração. Ó, vou sempre colocando aqui para você lembrar. Vai ficar log de A menos log de B. Vai ficar aqui nesse exercício logaritmo de 125 na base 5 menos logaritmo de 625 na base 5. Eu vou fatorar o maior, porque aí já serve para ambos. 625 por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Quantas vezes o 5 aparece? Para o 125 ele aparece 3 vezes, menos. Para o 625 a fatoração serão 4 vezes. 4. Quando eu fizer 3 menos 4 dá menos 1. Aí você poderia dizer assim, Vanx, você disse que não podia ter negativo. Amigos, negativo é a resolução, não pode ter negativo é na montagem do log. Você não pode ter, por exemplo, assim, ó, log de menos 41. Isso não existe, tá? Agora, a resposta do logaritmo pode ser negativa sim, não tem problema. Vanx, você esqueceu colocar as bases na letra B. Não, eu não esqueci. Quando não existir logaritmo com bases, significa que existe o 10 ali. Quando eu coloco assim, ó, raiz quadrada de 9, eu não sei que aqui tem o 2? Pois é. No logaritmo, quando não estivermos com bases, ó, ausência de base. O que é que significa isso? Ausência de base significa que você deve colocar quanto? 10. Ah, log de A. Também aqui é o 10, ó. Uma dica para você. Quando você for fazer exercícios de logaritmos, que você encontrar logaritmos múltiplos de 10 ou submúltiplos, você faz o seguinte, ó, olha a dica que eu vou colocar bem aqui para você. Log de 10, log de 100, log de 100 mil.
Vou tirar o 625 daqui para eu poder fazer os exemplos para você. Log de 0,01, log de vírgula 0,001, log de vírgula 0,00001. Como é que eu vou fazer? Não há necessidade de efetuarmos cálculos. A ausência de base é base 10. Nos múltiplos de 10 e submúltiplos, para os múltiplos você conta quantos zeros tem. Quantos zeros tem aqui log de 10? Tem 1. Então a resposta é 1. Só isso, Vank? Só. Log de 100, quantos zeros? 2. Log de 100 mil, quantos zeros? 5. Pronto. Agora, para os submúltiplos, coloque o sinal de menos à frente e conte quantas casas decimais existem. Aqui tem 2, log de 0,01 é menos 2. Aqui tem 3 casas, menos 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Apaixonante. Então, nessa letra B aqui, ó, não precisa se preocupar em nada, somente em contar quantas casas tem pós-vírgula. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é menos 4. Quantas casas pós-vírgula aqui? 1, 2, 3. Aqui é menos 3. Menos 4 somado com menos 3 dá menos 7. Na questão número 4, eu trago uma situação diferente. Aqui eu não estou pedindo para você calcular logaritmo, porque do jeito que ele está, sem fornecer algumas informações, eu não consigo. Vanks, a minha calculadora, que é uma calculadora simples, tem a função log. Eu olho lá, tem uma teclinha assim, ó. Lá na minha calculadora tem assim. Log. Eu consigo calcular todos esses logaritmos que você faz? Não. Você só vai conseguir fazer isso se a sua calculadora for científica. Se você tiver aquela calculadora simples, que só tem a função log no teclado, ela vai fazer todos os cálculos com base 10. Por exemplo, aqui nessa função 4, na questão 4, eu não coloquei base, então significa que a base é 10. Se você pegar a calculadora convencional e colocar log de 2, ela vai encontrar 0,30. Agora, se você tiver uma calculadora como essa daqui, veja, o nome dessa calculadora aqui é HP12C. Baixa o aplicativo, tem disponível na internet gratuitamente. Aqui é porque eu comprei, porque eu fazia uso dela. Você pode baixar e ela tem um formato que dá certinho no celular. Ela sim, faz cálculo do jeito que você quiser. Essa calculadora é fantástica, ela tem 4 níveis de memória. Pronto, parei de fazer propaganda para HP, que ela não precisa, e voltei para o exercício. Vamos lá. O que é que eu vou fazer no exercício como este? A sugestão que eu lhe dou, em questões que não tem como fazer o logaritmo direto, é a fatoração. Pegue o 32 e fatore. Quando você fatorar o 32, você vai encontrar 2 à quinta. Você vai encontrar o 2 5 vezes. Então, log de 32 é a mesma coisa de log de 2 elevado a 5. Você lembra qual é a regra que a gente utiliza para expoentes? O expoente desce multiplicando. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes o log de 2. Quanto vale o log de 2, Max? 0,30. 5 vezes 0,30, então a minha resposta vai ser quanto? 1,5. Pronto, acabou o exercício. Tanto faz você escrever 0,30 como 0,3, não vai mudar nada. Letra B, log de 40. Faça a mesma coisa. Ó, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, o log de 40 vai ser quem, moçada? Aqui temos 1, 2, 3, 2 a terceira, vezes 5. Qual é a regra que nós trabalhamos com produto? Transformamos em soma. Log de 2 a terceira mais log de 5. Qual é a regra que nós utilizamos para expoente nos logaritmos? Ele desce multiplicando. 3 vezes log de 2 mais log de 5. Agora é só substituir. 3 vezes 0,30 ou 0,3 mais 0,70 ou 0,7. 3 vezes 0,3 dá 0,9. 0,9 mais 0,7 vai dar 1,6. Essa é a nossa resposta. Recebido o valor de um log, faça a fatoração, transforme em produto, depois em soma e tire o expoente caso ele exista numa multiplicação e vai fazer como eu fiz agora há pouco. Log de 50. Vamos pegar o 50 e vamos fatorar. Por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, isso aqui vai ficar log de 2 vezes 5 ao quadrado. Produto do logaritmo vira soma. Log de 2 mais log de 5 ao quadrado.
log de 2 mais, desce o expoente 2 vezes log de 5. Log de 2 é 0,30. Mais 2 vezes log de 5 é 0,70. Então, eu vou ficar com 0,3 mais 1,4. Isso aqui vai dar quanto? 1,7. Só isso, Vanks? Só isso. Log de 160, a mesma coisa. A mesma coisa. Só que é o seguinte, quando tiver múltiplo de 10, eu vou te dar uma sugestão para você ganhar tempo. Eu posso fazer aqui, ó, log de 160, 10 vezes... 160 é 10 vezes 16, concorda comigo? Não é? Olha só, melhor do que fazer a fatoração toda. Então aqui vai ficar log de 10 vezes 2 à quarta. Quanto é que vai dar isso? Log de 10 somado com log de 2 à quarta. Quanto que é o log de 10? Tem um zero, é 1. Mais 2 vezes, desculpe, 2 vezes não. O logaritmo vai descer o expoente, ó. Mais 4 vezes o log de 2. 1 mais 4 vezes, quanto é o log de 2, Max? 0,30. 4 vezes 0,30, ou 0,3, dá 1,2. Quando eu somar 1 com 1,2, eu vou encontrar 2,2 na letra D de dado. Aqui eu apresento algumas situações com números decimais, com expoentes. O que é que a gente deve fazer? Para resolver o logaritmo, eu vou fazer base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. 4 elevado a x igual a 0,25. O que é 4? 4 é 2 ao quadrado. Tá. E o que é que vale 0,25? 0,25 é 1 dividido por 4. Vancos, o que você vai fazer aqui? 2 elevado a 2x é igual. 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Quando eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo a potência trocando o sinal do expoente. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 a menos 2. 1 sobre 5 a menos a terceira. 1 sobre 5 a terceira é a mesma coisa de 5 a menos 3. Então, você sempre vai inverter essa fração para jogar a potência para cima, trocando o seu sinal. Então, aqui vai ficar como? Esse 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. Beleza? Cancelo as bases. Se 2x é igual a menos 2, meu x vale menos 2 dividido por 2, que é quanto? Menos 1. Logaritmo de 68 na base 68. Quando nós temos base e logaritmando iguais, não precisa de cálculo. Resposta igual a 1. Logaritmo de 10.000. Não preciso de base, conto os zeros. Quanto que você tem aí? 4 zeros? Então a resposta é 4. Logaritmo de 729 elevado à quarta na base 3. Não vai fazer 729 vezes 4, depois fatorar, vai passar uma eternidade. Você faz assim, ó, 4 vezes log de 729 na base 3. Agora você vai fatorar o 729. Depois que você fatorar, você multiplica por 4. Por 3 dá 243, que dá 81, que dá 27, que dá 9, que dá 3, que dá 1. 3, 9, 27, 81, 243, 729. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 vezes... Quanto é que dá esse moço? 6. O que é a resposta do logaritmo? Nada mais do que a sua fatoração. 4 vezes 6? 24. Essa é a resposta da letra D. Na questão número 6, tem uma alternativa A que chama-nos a atenção, que ao invés de você ter um expoente no logaritmo, você tem um logaritmo no expoente. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Você vai ter que olhar para as bases. Se as bases forem iguais, a resposta é o logaritmando. Como assim, Vanks? Ó, veja, observe. A elevado ao log de B na base A. Base A. Base do logaritmo A. Resposta B. Quanto é a base aqui na letra A? 4. Base aqui na letra A? 4. Quanto é o seu logaritmando? 7. Então é ele a resposta. Pronto. Na letra B eu tenho o logaritmo de 49 na base 1 sobre 7. Como é que eu vou fazer isso? Vou chamar isso aqui de x. 1 sobre 7 elevado a x igual ao logaritmando 49. Procure sempre manter as bases iguais para poder fazer o cancelamento. O que é 1 sobre 7? 7 elevado a menos 1. O que é 49? 7 ao quadrado. Olha aqui, ó. Cancelo, cancelo.
menos x igual a 2. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. A minha resposta seria quanto? Menos 2. Antes, na letra C, eu tenho um logaritmo de um logaritmo. O que é que eu faço? Você faz assim, preste atenção. Você faz igual com função composta, faz de dentro para fora. Primeiro você vai fazer o log de 64 na base 4. Log de 64 na base 4. Vamos chamar isso aqui de x. 4 elevado a x igual a 64. 4 elevado a x igual. 64 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Em outras palavras, isso aqui vale 4 a terceira. Cancelei o 4, minha resposta, 3. Isso aqui vai ficar log de 3, porque você resolveu aquele logaritmo, e aqui 1/3. Eu não vou chamar de novo de x, porque eu já usei x agora há pouco. Vou chamar de y, tá? Ficaríamos com quem? 1/3 elevado a y igual a 3. O que é que a gente faz com 1/3? 3 elevado a menos 1. Do lado direito, tem o 3. Ausência de expoente significa que o expoente é 1. Cancelei. Se menos y é igual a 1, e eu multiplicar isso aqui por menos 1, a minha resposta da letra C seria quanto? Menos 1. E para fechar, eu vou fazer o que aqui na letra D da questão de número 6? Passar o expoente multiplicando. Vai ficar 4 vezes o log de 125 na base 5. Eu fiz agora há pouco essa fatoração e eu encontrei 5 à terceira, lembra? Eu vou fazer de novo só para ficar fixo aqui na sua memória. 5 à terceira. Se o 125 fatorado é o 5 à terceira, significa dizer que esse pedacinho aqui vale quanto? Vale a própria fatoração, 3. 4 vezes 3, 12. Essa é a resposta à questão número 6, as letras A, B, C e D.